Salve! Oi, tudo bem? Hello. Tudo bem com vocês? Eu sou a Sol, a Chamiel, o Lucas e o Natel. Natel. A gente está aqui do canal Vida com Significados, né? E todos resolvimos vir aqui para falar de um tema com vocês, compartilhar com vocês, né? Um tema que é muito conhecido, sabe? O dia de hoje todo mundo fala sobre esse tema. Mas a gente veio compartilhar com vocês, não falar assim, mas compartilhar como que é isso para nós, né? Como que a gente significa isso nas nossas vidas, como aconteceu isso nas nossas vidas. E o tema é bullying. Então, Natel vai começar a falar o que ela acha que é bullying. Pra mim, bullying é uma coisa que não deveria ser feita por nenhuma criança, nenhum adulto. Olha para o... Mas tem gente que faz, então tem vezes que não dá pra impedir de fazer. E Fizeram bullying com você? nunca Você viu alguém fazer bullying? eu vi. Mas como que é? É que teve um dia na escola que eu contei pra minha mãe que um menino juntou um montão de criança que fazia um monte de coisa errada. Tipo, xingava, sabe, meninos do 5º, 6º ano ficavam brigando com eles. Eles ficaram falando, tipo, que você é burro, você é lento, você é tal coisa, todos os dias, e ficou meio chato aí. Aí eu contei pra minha mãe e os meninos que faziam as coisas erradas, que faziam bullying com os outros, me chamaram pra fazer bullying com eles. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Aí O que aconteceu? eles me chamaram às vezes de chata, ficaram me chamando de chata, como faziam lá. Pra mim, bullying é isso. É maltratar os outros, né? É. Eu tava falando o seguinte, que quando... Para mim, bullying é uma palavra, assim, não é nova, mas a compreensão do bullying realmente está à tona agora, né? E a gente percebe a violência que cheira o bullying, né? Quando eu era criança, a gente não chamava de bullying, a gente chamava de tirar sarro do outro, ou de fazer uma brincadeira com o outro, né? Não tinha esse peso como tem hoje, né? Mas eu diferencio que o bullying, na realidade, é quando é uma coisa constante. Quando você pega a outra pessoa e constantemente você está agredindo, né? Não é uma brincadeira casual ou alguma coisa que aconteceu. Assim, você está magro demais, parece um pauzinho. Falar isso, assim, casualmente ou em uma roda de brincadeira é uma coisa, né? Mas quando isso se torna uma coisa pesada para a pessoa, eu acho que aí é onde está o bullying, né? Nesse ponto está o bullying. Quando isso cheira uma agressão. A pessoa que está sendo agredida, ela se sente impotente. É uma perda de expressão, uma perda de poder, né? Sim. Quando eu era criança, eu passei muito por bullying. Tipo, quase meu período escolar inteiro. Mesmo eu tendo passado por bullying, sendo vítima de bullying por quase minha vida inteira, né? Minha vida escolar inteira, mesmo assim eu me sinto uma pessoa muito afortunada, no sentido de que eu tive apoio dos meus pais, principalmente, das minhas irmãs, de algumas pessoas na escola, não todas. Como o bullying vai evoluindo através das idades, né? Porque na realidade eu acho que a criança, ela se acostuma, primeiro, a vítima de bullying se acostuma a sofrer bullying, né? Com a vida dela.
e leva isso para a vida dela. E as outras que fazem bullying também se acostumam. E como elas se acostumam, primeiro é uma coisa leve, mas depois a violência vai sendo maior. Uhum. Porque como a vítima vai superando, supostamente algumas não, mas né, geralmente a vítima vai encontrando forças de não sei onde para né, Levando, né? ir levando, se sobrepor, né? Sim. Sim. E isso que você falou do agressor também se acostumar com isso, quando eu tinha uns 13 anos, teve uma palestra na escola sobre bullying. E uma das garotas que infernizava a minha existência levantou, porque eu não acredito que alguém faça uma coisa tão cruel, tão ruim, porque assim, as pessoas têm sentimentos e não sei o quê. E eu ficava assim, que filha da mãe. Ela faz isso comigo todos os dias. Não tem um dia que ela não passe do meu lado e não enche a minha paciência. E ela ainda tem a cara de pau de fazer. Eu acho que a gente se encontrou num rolê, né, numa balada. E aí ela falou, a gente é amiga até hoje, não sei o quê. E ela, não sabia que amigo fazia o que você fazia comigo, né? E ela, mas a gente só brincava com você, sabe? E assim, não foram coisinhas mínimas que fizeram comigo. Fizeram cyberbullying. Quando o Facebook começou a aparecer, uma menina postou uma foto que ela tirou assim, sem eu saber. E um monte de gente começou a fazer comentários assim, muito ruins. Tipo, uma das garotas falou, eu não tocaria nela nem com pau, que menina nojenta. E eu tinha, sei lá, 14 anos. Então isso era muito importante naquela época, ser uma menina não nojenta, ser uma menina bonita, ser uma menina sem espinha. Era uma coisa muito importante. E também era impossível, porque eu era uma adolescente. Então já fizeram esse tipo de bullying. Eu cheguei até a apanhar na escola. Na escola não, né? Não, fora da escola, mas por pessoas da escola. Na escola também, porque eu jogava handball e as garotas aproveitavam o jogo pra me ver espatifada no chão. Então, complicado. Mas, assim, depois eu não sei se elas não percebiam, eu sempre que acontecia uma agressão, eu pensava, mas ela deve ter algum problema na casa dela, então ela desconta em mim os problemas dela. E isso foi fazendo eu aguentar muitas coisas, até a agressão. Então, eu acho muito importante essa consciência que se cria hoje em dia, de que você tem que denunciar, você tem que falar. Hoje em dia eu acho que os professores têm mais consciência. Eu quero acreditar que hoje em dia os professores têm mais consciência. Eu tinha um professor aqui no Brasil chama Sociologia a matéria. Lá onde eu morava chamava de Cidadania e Participação. E aí um professor selecionou os grupos e eu nunca tinha grupo, porque as pessoas não estavam a fim de ter grupo comigo. E eu já estava acostumada, então eu só estava esperando ele passar para mim o tema. Aí ele falou, você faz sobre bullying. Falei, nossa, um tema que eu conheço muito bem, né? Aí o professor olhou pra minha cara, eu sei que você conhece muito bem. E saiu rindo da minha cara, como se tivesse falado uma piada muito agradável para uma criança de 14 anos que, assim, os professores já sabiam, porque eu já tinha comunicado aos meus pais já tinham ido falar com o diretor várias vezes e... Nossa. E nada era feito. Então, mas como acontecia o bullying para você? Para você, acontecia bullying ou não acontecia bullying? Tecnicamente eu fazia também bullying. Porque eu acho que todo mundo já pegou e fez algum tipo de bullying no caso, porque não adianta falar assim, eu sou um ser puro e eu não faço bullying. Eu não participei disso. Eu acho que eu também já fiz, e já fiz sim. Porque, por exemplo, na época como você estava falando,
a gente pegava e não falava, não tinha esse negócio, sempre teve essas coisas, mas não era aquele negócio na escola bem trabalhado que falava bullying inadmissível, não sei o quê. A gente era brincar, zoar, Mas eu acho sabe? que também você faz bullying pelo fato de que ou você pertence a esse grupo, Sim, ou vai você ser- pertence ao grupo que é, né, agredido, né? Sim. Porque você ficava na escola assim, se eu não... Fizer, eu vou ser Eu agredido. vou ser agredido. Você ficava assim, você ficava com essa neura na cabeça. Não é uma justificativa, mas é um jeito de sobreviver. Lógico, hoje eu consigo perceber tudo isso, eu vejo todas as coisas, porque não tinha essa visão antes. Como eu falei, aquela visão é tipo que a gente tava brincando, tava zoando, porque você fala do amigo, você é idiota, que não sei o quê. Aí o amigo vem e fala também, você também é idiota, não sei o quê, pra gente, a gente tá brincando. Só que se você parar pra pensar, um dos dois tá se machucando com alguma coisa. Um dos dois tá se machucando com algum tipo de palavra. Mas tá levando tudo na brincadeira. Então pra gente era brincadeira. Não era o bullying em si. E também não era uma coisa trabalhada em casa. Nunca também- fui trabalhado muito em casa, por exemplo, na minha casa não. Não tinha esse conhecimento na sua casa, não pode fazer isso. Não. Tem escola que hoje em dia trabalha o bullying. Tem esses canais de TV infantis, trabalham o bullying, trabalham essas coisas. Tem canais de YouTube que trabalham. É isso que eu falei antes da gente começar a gravar, né? Que quando a gente era criança, a palavra bullying estava recém aparecendo. Então não era, as pessoas não tinham noção do que era bullying, do que não era bullying, se realmente existia bullying. Tava começando a ter essa discussão. Na realidade, as pessoas ainda não tinham noção do impacto disso. Quando eu era criança, também existia bullying. Mas não era... Não tinha o significado que tem hoje. Não o significado, não tinha agressividade que hoje tem o bullying. Porque hoje o bullying é um extremo de agressividade. Todas as minhas filhas sofreram bullying, menos ela. As 3 mais velhas sofreram. Primeiro porque a gente morava no Brasil e éramos argentinos. E depois fomos morar na Argentina e éramos brasileiros. Então, né? E cada uma reagiu à situação de bullying de diferentes maneiras, né? Maria Luz, por exemplo, a Maria Luz é a mais velha, ela também sofreu bullying, mas ela reagiu ao bullying assim, reagiu com violência, né? Retrucando, talvez chegando até brigar mesmo, sabe? Então isso também faz com que o agressor fale assim, putz, aí não posso tocar, né? Aí é difícil porque a pessoa não se somete à agressão. Né? A pessoa tem força para falar não. Mas a Jamiel, ela começou a sofrer bullying com 8 anos, né? E então chegou um momento, que foi também na época que foi descoberto que ela tinha dislexia, que eu lembro como se fosse ontem. Assim. Ela veio e falou assim, mãe, eu tô bem pra ir na escola? Eu falei assim, vai se olhar no espelho. Eu tava trabalhando, tava lavando prato, já nem lembro o que eu tava fazendo. E ela falou assim, não vou me olhar no espelho. Eu disse, por que você não vai se olhar no espelho? Porque eu não gosto do que eu vejo no espelho. Aí eu parei, lógico, eu fui vestir e falei, não, você tá ótima, arrumei o cabelo e tudo mais. E aí foi um alerta pra mim. Foi um alerta no sentido assim, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa de errada está acontecendo aqui. E aí eu fui na escola, né, e falei, conversei, até que melhorou bastante depois que eu fui, porque era uma escola onde, a mesma escola que ela vai hoje. É uma escola que tem diálogo, né? Então você vai, fala com a diretora, né, fala com os professores, Eles ouvem, né? eles escutam, né? Então, tá acontecendo isso. Além de que, a raiz de que ela tinha o problema de dislexia, tinha a história do lábio leporino, né, da fenda palatal, e né, estava acontecendo mais uma coisa, né, as crianças estavam fazendo bullying com ela. Então, aí a gente começou a trabalhar tudo isso. Mas mesmo assim, ela continua sofrendo bullying, né? Continua sendo vítima das situações, né? Tanto que depois fomos morar na Argentina. E lá é conhecida a palavra bullying, você sabe o que é bullying, mas não se faz muita coisa
com isso. E para lá é normal, né? As pessoas serem Agressivas. ter esse tipo de... Tem divisões sociais, né? Você é dividido socialmente, né? Que você tem mais dinheiro porque era uma cidade pequena, né? Os que pertencem à classe alta, classe média, classe baixa. E aí acontecia a agressão. Aí as agressões foram bem piores. E o que aconteceu? Ela se fechou, né? No jeito dela de se fechar. E eu acho que, não sei como acontece para cada um, mas eu acho que para ela aconteceu que, não vou dar mais problema para minha mãe, né? Eu vou aguentar, eu vou levar, eu sou forte, eu consigo. E aí ela foi levando isso, né? Só que aí chegou a idade de sair pra balada, de ir nos aniversários e tudo mais, deles se juntarem pra, sei lá, comer um churrasco. E aí eu comecei a notar que realmente, assim, tinha alguma coisa errada ali. E aí eu ficava com dó, eu falava assim, tá bom, eu te levo. E aí eu ia, levava. A gente chegava na casa de fulana e saía a mãe, o pai falava assim, não, foi hoje de manhã. Ou senão não era essa casa, era de uma pessoa totalmente aleatória. Já fizeram isso comigo assim, fizeram isso assim, Fizeram várias vezes. várias vezes. Várias vezes. E na minha falta de consciência do que eu falei assim, Xamia, mas o que tá acontecendo? Por que assim? O que você faz? Se eu não falava o que você faz, como cobrando, sabe? Só para entender, para ajudar ela a sair dessa situação. Porque eu nunca passei por essa situação. Então, para mim era muito difícil entender essa situação e entender por que os adolescentes tinham essa atitude. E ela falou assim, não, mãe, porque, sabe? E aí eu acho que a raiz disso, ela parou de me contar as coisas. De me contar as coisas que aconteciam. Né? Então, como que funciona o bullying? O bullying funciona assim. Você vai fazendo, e aí a pessoa vai perdendo a autoexpressão. Vai perdendo a força de se manifestar. A força de falar. Sabe, me senti muito bem acolhida aqui no Brasil. E eu até pensei que não existia bullying no Brasil. Eu falei, nossa, o Brasil é avançado. E aí, quando eu me mudei de novo de escola, eu também fiz muitos amigos, conversei com todo mundo, foi muito legal. E aí, eu percebi que, sim, existe bullying no Brasil, mas é uma dimensão totalmente diferente. Diferente. A gente, como mãe, como pai, fica alerta a essas coisas, mas a gente não pode evitar. Tem coisas que a gente não pode evitar. A gente quer, mas a gente não consegue, né? Aí quando nós voltamos para o Brasil, eu percebi a caca que foi, né? Tá lá e ela ter sofrido tudo o que ela sofreu, né? Mas, né? De uma certa forma também é o que a gente viveu, faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. É por isso que eu falo assim, nós como família sempre achamos novos significados para nossas vidas, ressignificamos as coisas, né? Não ficamos grudados no passado. O passado é o passado. Doeu, foi difícil, foi. Eu acabei sabendo faz um ano, 2 atrás, coisas que eu não sabia que ela tinha passado. Assim, por exemplo, desse incidente que ela falou que ela saiu da escola e os meninos jogaram ela com a bicicleta e bateram nela. E para mim foi terrível. Mas é isso, gente. A gente está aqui só para compartilhar com vocês como foram as experiências de bullying, né, nas nossas vidas. E eu não sofri bullying, minhas filhas sofreram. Ele sofreu, ele fez também na inocência dele, inocência, né? Quem não passou não sabe. Ou depende do significado que cada um colocou isso na nossa vida. E como levou a nossa vida ao lugar onde ela está hoje, né?
Então, se você gostou do nosso compartilhar, do nosso Se quiser vídeo, mais vídeos assim, nesse estilo, pode dar um like e falar nos comentários. se inscreva no canal, ativa o sininho e Dê muitos likes. para você saber que tem outro vídeo de vida com significados. E te esperamos na próxima. Tchau! Tchau! Salve.